tentar colocar algumas questões aqui para a gente pensar um pouquinho no dia a dia da atuação de vocês. Eu tentei pegar assim, algumas questões relacionadas à reforma trabalhista, aprofundando uma questão do trabalho intermitente, do teletrabalho e da gestante, né? Mas assim, colocar alguns elementos técnicos para mostrar como é que a coisa foi feita, como é que a coisa ela é mascarada, né? E depois ver algumas questões, alguns instrumentos que foram utilizados, que têm sido utilizados há muito tempo já, e que a gente muitas vezes ajuda a reforçar. Então vamos lá, vamos ver se vai dar. Primeiro, acho que o Fred colocou bastante bem, a reforma trabalhista, junto com essa lei 13.429, as duas, né, leis implodiram a base da regulação das relações de trabalho no Brasil em relação a salário, jornada, local de trabalho, ainda impondo obstáculos à organização dos trabalhadores, né? Bom, e aqui eu coloquei esse ciclo da vida laboral, que há bastante tempo já vem sendo truncado, né, já tem encontrado várias dificuldades em alguma etapa delas. Primeiro, as condições de trabalho, que não vêm de hoje sendo precarizadas. Há muito tempo já vêm sendo precarizadas, inclusive com terceirização de atividades meio, mas também de atividades fim. É claro, hoje existe a reforma trabalhista, hoje ela traz um golpe de qualidade inferior, quer dizer, nós baixamos de patamar, né? Mas isso já vem sendo preparado. E várias coisas que estão agora legalizadas vêm sendo preparadas há bastante tempo, né? Essas condições de trabalho e as condições precarizadas, elas resultam no adoecimento precoce. Então, muitas pessoas, vocês veem isso aí muito melhor que eu, muitos trabalhadores jovens e com incapacidade, com auxílio-doença, né, sendo afastadas, muitas vezes não podendo retornar mais ao local de trabalho. Isso é um cotidiano nosso, né? A gente tem visto cada vez mais, né? Por outro lado, existe uma dificuldade de acesso a tratamento e recuperação, seja porque a própria pessoa não quer, então ela não quer se tratar, ou não porque ela não queira, mas porque ela tem medo de ser demitida ou de ser discriminada no próprio local de trabalho, né? Então isso vai retardando o processo também de tratamento e recuperação. Isso também há bastante tempo nós temos visto. E aí a gente vê também, juntamente com isso, uma ausência da prevenção de incapacidades, né? E ausência de política de reabilitação. Há quanto tempo nós não temos política de reabilitação nesse país? Pelo menos na década de 90. Até a década de 90, ainda tinha alguma coisa em relação aos acidentados do trabalho. As doenças do trabalho nós nunca tivemos. Nunca tivemos uma política efetiva. E não tivemos em todos esses anos, da década de 90 para cá. Nada, né? Bom, e isso faz com que haja uma dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, porque as pessoas acabam sendo aposentadas por invalidez, ou mesmo não sendo aposentadas por invalidez, elas não conseguem retornar ao trabalho, não só pela incapacidade, mas pelo preconceito que elas despertam, porque se elas estão adoecidas é porque elas continuarão adoecendo nas outras empresas e causarão prejuízos para a imagem da empresa ou coisa do tipo, né? Isso contribui para a exclusão social. Então, esse ciclo de vida aqui, eu acho que eu tentei representar um pouquinho aquilo que já vem acontecendo, né? E quais são os órgãos que até o momento ancoraram um pouco essa desgraça toda, né? O Sistema Único de Saúde, né? A Previdência, a Assistência Social e a Justiça do Trabalho, né? Que vem ficando como ônus, seja porque esses trabalhadores adoecidos, mesmo com convênios, muitas vezes vão parar no SUS, porque eles não têm reconhecimento da doença ocupacional nos convênios, então eles vão para o SUS. A Previdência, a mesma coisa, também ao auxílio-doença, com todos os problemas que eu vou colocar alguma coisinha depois, né? E a assistência social de pessoas que também não conseguem se manter na Previdência Social e os processos inúmeros que nós temos na Justiça do Trabalho, totalmente justos e válidos. Os trabalhadores tinham direitos de
tinha o direito de entrar com esses processos na Justiça do Trabalho ou na Justiça Estadual, pedindo a conversão de auxílio-doença normal para auxílio-doença acidentário, né? Mas isso representa um ônus para o Estado, né? Bem, aqui, o mundo do trabalho, acho que assim, hoje nós temos algumas coisas, o mundo do trabalho, muitas vezes, eu acho que nós nos iludimos achando que o capitalismo que se apresentava era um capitalismo até... no discurso, muitas vezes, nós falávamos que o capitalismo era muito selvagem. Mas, muitas vezes, na prática, a gente não se comportava dessa forma. A gente achava que, não, que o capital não seria capaz, talvez, de impor um golpe tão fundo como o que foi imposto agora para a classe trabalhadora. Mas eu acho que isso é uma coisa importante para a gente seguir. É que nós continuamos tendo iniquidades entre capital e trabalho, e entre segmentos sociais, né? A tecnologia, que é uma coisa muito positiva, ela possibilita fazer com que haja uma intensificação do trabalho, uma intensificação do ritmo de trabalho e do trabalho como um todo, aumentando a carga mental e a carga física também, né? E o trabalho, no mundo atual, não realiza as pessoas, e agora muito menos, porque é um trabalho que vai ser bastante fragmentado, com pouco tempo de realizações, né? Se a gente tinha, antigamente, o gerente bancário, 30 anos atrás, conversava com o cliente, ensinava uma série de coisas, enfim, ele tinha uma relação, era a face humana do capital com aquele cliente. Há muito tempo a gente já não tem isso, né? E agora realmente não vai ter mesmo, né? O mercado de trabalho continua com atividades perigosas, insalubres e penosas. O que foi feito ao longo desses anos foi a retirada dos adicionais. Praticamente hoje, quase nenhum trabalhador mais tem o adicional de insalubridade por trabalhar, não porque está doente, mas porque por trabalhar em atividade insalubre, foi retirado praticamente, restando poucas atividades, esse benefício, esse adicional, né? Há atividades perigosas também, e atividades penosas nunca foi regulamentado, né? E sempre existe um discurso por trás dessa retirada de adicional, dizendo nós temos que melhorar as condições de trabalho e não pagar pela saúde. No entanto, nós nem conseguimos melhorar as condições de trabalho, pelo contrário, nós conseguimos piorar em muitos sentidos, e ao mesmo tempo retiramos dos trabalhadores esse adicional por eles suportar aquilo, né? E com isso veio também a derrocada da aposentadoria especial, que a aposentadoria especial nada mais é do que diminuir a carga de trabalho na vida de uma pessoa, de um trabalhador, que tem um trabalho mais pesado, mais penoso, mais insalubre, considerado pela sociedade. Só que a sociedade, cada vez mais, foi considerando menos a esses trabalhadores. Então, boa parte dos trabalhadores teve esse adicional e a aposentadoria especial também retiradas, né, dos seus direitos. Bom, a maioria dos postos de trabalho é constituída de trabalho não criativo, né? Então o capital inventou essa coisa do trabalho fragmentado e repetitivo justamente para poder prescindir dos trabalhadores, praticamente para diminuir o número de trabalhadores, não é? E também ter pessoas cada vez com menos necessidade de treinamento e muito menos necessidade de criação, qualquer coisa assim. Pelo contrário, a criatividade muitas vezes atrapalha, né, o desenrolar do trabalho que se criou aqui no Brasil. A intensificação do trabalho, né, que aumenta a nossa carga, nosso desgaste mental, nosso desgaste físico, ele foi permeado, ele foi conseguido por meio de coisas que foram acordadas em acordos coletivos de trabalho. Nós fizemos recentemente um estudo numa empresa metalúrgica de ponta do interior de São Paulo, e uma das questões que mais intensificava o trabalho era o sistema de participação por lucros e resultados, né? E aí nós fomos ver no acordo coletivo do sindicato dessa categoria, estava lá avalizado pelo sindicato, portanto, de comum acordo entre trabalhadores, entre os representantes dos trabalhadores e as empresas. Então, acho que isso é uma questão que nós
É uma discussão já que vem sendo discutida, vem sendo desenvolvida ao longo do movimento sindical, mas é uma coisa que nós temos que pensar como fazer agora. Aumenta o tempo real, aumenta o trabalho e a atividade das pessoas por meio do celular, nós somos alcançáveis em qualquer lugar. Isso me parece quase uma coisa sem volta. O que nós temos que pensar é como escapar disto, né? E a existência de metas crescentes também, né? E aí também, nessa empresa que nós fizemos a pesquisa no interior de São Paulo, havia também uma carreira seguida. E essa carreira era por atingimento de metas também. E isso era avalizado pelo próprio sindicato, também pelo acordo coletivo trabalho. Isso deixava os trabalhadores todos malucos, né? Então essa é uma coisa que nós temos que pensar. A outra coisa que o capital fez é criar seus instrumentos de gestão, né? Então, e gestão, essa palavra gestão parece que virou mágica, parece que é uma coisa que resolve os problemas. Gestão nada mais é do que a administração. E a administração a favor de quê? No caso das empresas, do capital, é claro, né? E acho que a gente também comprou algumas vezes essa ideia de que a gestão resolvia algumas questões que não eram resolvíveis pela gestão, pela administração, né? Essa gestão, ela sempre foi focada na produtividade por parte das empresas, que é justo, as empresas querem aumentar, não é que é justo, é natural, não é de se espantar que isso aconteça, né? E por meio de avaliação de desempenho também, os trabalhadores todos, a todo momento, sendo avaliados por indicadores bastante discutíveis. Esses indicadores nunca foram discutidos de verdade com os trabalhadores. E isso acontece, inclusive, no serviço público. Eu sou servidora pública federal e sou avaliada por coisas absolutamente, por indicadores absolutamente inadequados, totalmente inadequados, sem impacto naquilo que eu deveria fazer, de verdade. Então, acho que é uma coisa também que nós temos que pensar. E a terceirização crescente que eu coloquei aqui. Bom, e aí, eu queria só, aqui mais uma coisa, bom, e isso foi trazendo o adoecimento dos trabalhadores, né? E os trabalhadores, eles sempre tiveram também, há muito tempo a gente vem discutindo, esta mistura entre o tempo de trabalho e o tempo de vida, o espaço de trabalho e o espaço de vida. Mesmo os trabalhadores trabalhando no local de trabalho, eles eram cobrados o tempo todo e muitas pessoas, quantos bancários não falaram que precisam ligar para as pessoas nos churrascos, fazer a todo momento, não é só no local de trabalho, né? Quantas pessoas da área de comércio também fazem isso? Então, cada vez mais, os tempos foram se misturando. E esses tempos se misturando trazem consequências, porque as pessoas nunca descansam de verdade. As pessoas sempre estão ligadas no trabalho, na necessidade de produzir, na necessidade de ser excelente, na necessidade de ser melhor, porque isso repercute tanto para o seu salário, quanto repercute também para a sua capacidade, possibilidade de permanência dentro da empresa. Então isso vem sendo colocado há bastante tempo. Bom, mas o que muda então? Muda muito. Eu acho que o Fred colocou, em linhas gerais, aquilo que eu penso em relação à reforma trabalhista e as suas repercussões na saúde dos trabalhadores. Aqui, bom, teletrabalho, né? Eu acho que tem uma coisa interessante, porque o teletrabalho, ele vai tender a aumentar as jornadas extenuantes. E vai ser extenuante também, porque a carga de trabalho vai aumentar. Você imagina os trabalhadores nas suas casas, ninguém mora em mansões, os trabalhadores não moram em mansões, ninguém mora em escritório exclusivo, as pessoas vão trabalhar no meio de comida, no meio de criança, no meio de cachorro, no meio de gato, coisa, aquilo lá, né? E as pessoas vão ter que dar conta das mesmas metas, vai ter que dar conta de tudo para atingir aquilo que as empresas exigem, né? Então, vai dar, é uma situação de jornada extenuante, de insegurança e precarização da relação de trabalho, de presenteísmo, porque se a pessoa está doente e ela precisa se tratar, será que ela vai se tratar? Se já não se tratava com certas garantias que os trabalhadores tinham, agora então que os trabalhadores dependem basicamente do seu desempenho 100% o tempo todo, será que eles vão se dar ao luxo de procurar um médico para ver tal? Acho difícil, quer dizer, o presenteísmo vai aumentar as pessoas trabalhando adoecidas, né? E no teletrabalho existe o isolamento social também.
Se você tinha um coletivo pequeno de trabalhadores que fosse, hoje você não terá mais esse coletivo. Você vai trabalhar em casa com suas crianças, cachorros e gatos e com todas as contas, com tudo o que acontece dentro da casa, dos apartamentos das pessoas, né? Então isso certamente trará um impacto muito grande sobre a saúde física e mental, tendendo à cronificação de doenças também. Porque se você não trata da doença logo no início, vai deixando protelando, o que que acontece? As coisas vão se protelando. Doenças musculoesqueléticas são absolutamente uma expressão dessa protelação e de uma cronificação. Isso vai fazer também, eu acho que o Fred levantou bem, o aumento da subnotificação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Porque, afinal, ninguém vai ser responsável por aquela condição de trabalho. E tem um artigo também nesse teletrabalho que diz o seguinte, que o trabalhador vai assinar um termo de responsabilidade dizendo que vai seguir as condições de trabalho adequadas, etc, etc, não é isso? Então, na verdade, quem é o responsável pela sua condição de trabalho? O próprio trabalhador. Então, se ele adoecer, qual é o responsável? É ele mesmo. Ele pode ser PJ, ele será mesmo, mas ele pode ser até vinculado à empresa, mas ele que não seguiu as condições de trabalho que a empresa preconizava, ensinou, etc, etc. Então, claro que nós vamos ter. E o trabalho intermitente, que foi chamado de contrato zero, também, né, dá insegurança, o presenteísmo, mais ainda. Imagina você na lista da empresa, de algumas empresas, esperando tal, de repente você é chamado, mas aí justamente você tem uma consulta médica naquele dia. Você acha que você vai na consulta médica? Não, você falta na consulta médica e vai pegar aquele emprego, aquele trabalho por tanto tempo, etc. Tá? Então, o presenteísmo vai aumentar, a cronificação de doenças também vai aumentar e o agravamento e incapacidade. E nós vamos ter também o aumento da subnotificação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Isso é novidade? Não, nenhuma novidade. Apenas um agravamento brutal que deve ocorrer, né? Então, esse ciclo de vida laboral que eu tinha colocado, quer dizer, ele vai ter pioras, né, em cada um desses itens. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre essa coisa da insalubridade para a mulher gestante. Olha só, o artigo fala o seguinte, que a trabalhadora, olhando assim, parece que é bonito, sabe? Veja só. A trabalhadora vai ser afastada do trabalho quando a atividade for considerada em grau máximo, enquanto durar a gestação. Então você vai falar, bom, então a trabalhadora que trabalha em condições realmente insalubres, ela vai ser automaticamente afastada. Não é isso que diz o artigo? Mas por que não é assim? Porque, olha, aqui, por exemplo, vamos lá. Se uma trabalhadora, vamos pegar algumas substâncias, eu peguei só como exemplo, algumas substâncias que são de grau de insalubridade máxima. Cloreto de vinila, cloro, chumbo, acrilonitrila, que é bastante comum em indústria química, estireno, ácido crômico. Peguei algumas, tá? Bom, aí você fala, bom, se eu trabalho então com ácido crômico numa galvanoplastia, então eu vou automaticamente ser afastada. Não, não vai ser automaticamente afastada. Se a concentração do ar daquela substância atingir um determinado nível. E onde é que está escrito esse nível? Está escrito dos PPRAs. E quem é que faz os PPRAs? A empresa que contrata. Portanto, a empresa dificilmente colocará que aquela substância de grau de insalubridade máxima estará acima do nível permitido. E onde é que está esse nível permitido? NR15. Quem é que fez NR15? Trabalhadores, empregadores e governo. É tudo consenso, hein? Tudo consenso aqui, tudo com um acordo nós estamos, tá? Então, olha, vejam, essa redação é uma redação inócua, quase que inócua, porque ela não garantirá o afastamento da gestante, mesmo que ela esteja com o grau de insalubridade máximo. Porque os documentos que a empresa apresentará serão documentos que isentarão a empresa. Vamos falar que a empresa cumpre a norma regulamentadora número 15. Aqui eu coloquei um outro também, que é a mesma coisa também. São outras substâncias, mas é a mesma lógica, tá? Bom, o segundo caso, então, grau de insalubridade máxima, a gente já viu que tem problema aí. No grau de insalubridade médio ou mínimo, tá? Ela vai ser afastada, a gestante, quando apresentar atestado de saúde
emitido por médico de confiança da mulher, que recomenda o afastamento durante a gestação. Então, digamos que uma mulher, ela gestante, trabalha com alguns produtos químicos, tipo ácido fórmico, ciclohexano, cola, etilbenzeno, xileno, tolueno, tudo solvente que tem por aí, tá por aí, dando sopa. É tudo insalubridade de grau médio ou mínimo. Então ela vai dando médico, gestante, aí o médico, sem conhecer, tá? Sem conhecer, sem conhecer as condições de trabalho da mulher, vai falar, olha minha senhora, a senhora trabalha com substâncias químicas que são de insalubridade média. Então eu vou pedir o afastamento da senhora dessas condições. Bom, primeiro vocês imaginaram algum médico fazendo isso? Não. Médico que trabalha na empresa? Não. Esse então nem pensar, não é? Então, também o grau de insalubridade, também esse daí, também tem limite. Onde é que está o limite? Na NR15, que o PPRA vai colocar. Compreende? Então, isso é uma outra situação. Então, aí tem uma outra coisa. Aí tem, durante a lactação, em nenhum desses casos de insalubridade máxima, média e tal, ninguém fala lactação, fala num outro momento, no terceiro inciso aqui, no inciso 3. Que atividades consideradas insalubres em qualquer grau, portanto, máximo, médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança que recomenda o afastamento durante a lactação. Se é difícil encontrar um médico que ateste pedindo para sair na gestante, imagina a lactação. Eu acho que não vai ser fácil, acho que vai ser bastante difícil. Fora isso, mesmo que o médico dê, digamos que tem um santo que dê e fala, olha, realmente a senhora tem que se afastar da sua cola, de cheirar cola todo dia, lá, não sei o quê. Aí a trabalhadora vai pensar, puxa vida, eu estou gestante aqui, que garantia tem? Será que eu vou apresentar esse atestado para a empresa? Ela vai pensar muito antes de apresentar, porque ela sabe que ela vai ser a empresa vai considerar essa trabalhadora um peso, né, durante 9 meses. Aí ainda pior ainda, essa reforma foi tão mal feita em algumas coisas que, na hipótese de não se, a reforma fala o seguinte: na hipótese de ter de não se conseguir um local adequado para essa gestante na empresa, então ela será afastada por conta não da empresa, mas sim da Previdência Social. Só que a Previdência Social, ela não prevê isso, porque a hipótese será considerada como gravidez e risco e ensejará a percepção de salário maternidade. O salário de maternidade, gente, tem 120 dias. E a gravidez tem 9 meses, 9 vezes 30. Então não casa. Então não se previu fonte de custeio para isso que está escrito na lei. Tá? Então, assim, eu levantei alguns probleminhas, assim, de ordem prática, daquilo que está escrito em relação à mulher gestante. Então, a situação é bastante ruim. Em suma, no total, eu acho que o Fred resumiu que a grávida não está protegida, mesmo trabalhando em condições de insalubridade máxima. A lactante, muito menos. Tá? Então, essa é uma outra coisa. Então, eu coloquei aqui um pouco aquilo que eu venho já discutindo, tal. Os pilares do sistema de cuidado da saúde trabalhadora no Brasil, da tutela à saúde trabalhadora. Primeiro, o ocultamento de acidentes e doenças, que vem ocorrendo já há bastante tempo pelas empresas. Né? Então, por exemplo, um dos símbolos disso é acidente zero. Então, as empresas têm que ter acidente zero. Isso aí é ocultamento, porque não tem empresa que não tenha acidente ou doença do trabalho. Não existe. O processo de trabalho por si só, ele é adoecedor e ele provavelmente provoca acidentes, mesmo que sejam pequenos. Mas isso aí é acidente zero. A outra coisa é culpabilização do trabalhador e individualização. Se você adoeceu, se você se acidentou, a culpa é sua. E você que foi descuidado, ou você que não assistiu o curso direito, porque você não se informou direito. Então, tá lá em cima. Nada muda se você não mudar. Então, você que tem que ser cuidadoso. Não são as condições de trabalho. Isso aqui é a
apesar da gente falar contra o trabalho inseguro, isso aqui está em várias cartilhas de empresas. E muitas vezes até de sindicatos. Eu já vi várias vezes, não desse jeito, mas colocando uma individualização muitas vezes. Tome cuidado, então tem que ter treinamento, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Quer dizer, a pessoa tem que ter cuidado, sim, todos nós temos que ter cuidado. Agora, você ter condições de trabalho que não permitam que você acidente, esse é o nosso foco principal, né? Aí, obstáculos legais à organização dos trabalhos, se nós nunca tivemos liberdade sindical, agora então, eu acho que é o mote da discussão, né, justamente desse seminário aqui. E a culpabilização também. E também, tudo isso, também coroado com a existência de PPRA, de PCMSO, de ASO, né, que é tudo feito pela empresa. Então, como é que nós vamos ter esse aumento do ocultamento dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho? Na vida real, a CAT da empresa vale mais do que a CAT do sindicato. Já é assim hoje, não é? Quando a empresa emite a CAT, mais chances do INSS aceitar e dar o ok da auxílio-doença acidentária. Embora na lei, as CATs sejam absolutamente iguais, têm o mesmo peso. Mas isso contribui para a subnotificação dos acidentes e doenças do trabalho e vão continuar contribuindo, porque as empresas não estão emitindo CAT há vários anos, a não ser para casos muito graves, de auxílio-doença muito evidente, não, né? PPRA, também, controle de técnicos contratados pela empresa. Então, isso aqui o que é? NR9, PPRA, está lá, ainda está lá. PCMSO, controle de técnicos contratados pela empresa também, NR7. Laudo ergonômico, controle de técnicos contratados pela empresa. Vocês vejam que tudo isso aqui é armação que vem há anos já, é a caminha. Fator acidental de prevenção, que foi a grande novidade. O governo falou o quê? Nós vamos punir as empresas que mais acidentam, mais adoecem. Alguém viu alguma empresa ser punida, ser onerada a mais? Primeiro, a gente não pode nem falar, sabe por quê? Nós não sabemos. Nunca nos deram o FAP de uma empresa de comércio A, B e C para nós podermos comparar. Ou do banco A, B ou C para nós podermos comparar. Nunca, porque isso virou o quê? Sigilo fiscal, porque foi para a Receita, para a Fazenda. Então, não sabemos também. Diz a Previdência Social que houve um aumento, o que eles falaram? Houve uma bonificação na maior parte das empresas. Em quase 90% das empresas foram bonificadas. Isso quer dizer, tradução, houve melhoria de condições de trabalho em 90% das empresas, que não é o que nós vemos na prática. Então, me parece que o FAP não está funcionando de acordo. Nexo técnico epidemiológico, que foi realmente uma coisa assim, importante para nós, porque desvelou um mundo de doenças relacionadas ao trabalho, principalmente na esfera mental e no músculo esquelético. Também nós temos assistido descaracterizações sem fundamentação por parte dos peritos do INSS. E o E-Social agora, que vai entrar em janeiro, é uma autodeclaração das empresas sobre condições de organização do trabalho. Também é uma autodeclaração. Nova realidade no mundo do trabalho, diminuição de coletivos de trabalhadores, como a gente já discutiu aqui. Nós vamos ter maior rotatividade, então com vínculos empregatícios mais curtos e trabalho intermitente, insegurança e precarização das relações de trabalho, presenteísmo. Então tudo isso vai aumentar a subnotificação e o ocultamento dos acidentes e doenças do trabalho. E uma coisa que eu gostaria de trazer, que é o uso de conselhos de classe, principalmente da classe médica. Dois exemplos. Resolução Conselho Regional de Medicina de 167, que eu esqueci de colocar o ano, acho que é de 2007. Sabe o que essa resolução falava aqui? Que os médicos paulistas não podiam falar que o trabalhador estava incapacitado para o trabalho. Que ele podia colocar o diagnóstico, então, infarto do miocárdio. Tempo de afastamento? Não sei. Agora, isso é obrigação do médico, é obrigação de um cara. Se você falar para um cardiologista que ele não pode colocar o tempo de repouso desse trabalhador, desse paciente, o cardiologista ele vai achar estranho.
deveria achar estranho. Não acharam. Aqui no estado de São Paulo, durante 2 anos, essa resolução vigorou e a classe médica aceitou tranquilamente, delegando à perícia esse tempo de afastamento, quando é a atribuição do médico assistente. Então, nós aqui do estado de São Paulo, nós aceitamos isso. Eu me lembro que quantas vezes a gente discutiu com os médicos falaram, não, o Conselho Regional de Medicina não deixa mais a gente colocar quanto tempo de afastamento o trabalhador tem que ter. Então, veja, até onde nós chegamos. Agora, tem uma outra coisa. O Conselho Federal de Medicina, portanto, vale para o país inteiro, né? Ele editou uma resolução 2183 em 2018, este ano, que permite a quebra de sigilo médico em prol da empresa, pelo médico do trabalho. Nos casos de nexo técnico epidemiológico, o médico da empresa pode ir lá, fuçar o prontuário do trabalhador e quebrar o sigilo médico e defender a empresa, para que a empresa se defenda do nexo técnico epidemiológico. Okay? Então, esse é um escândalo. Eu acho que é um escândalo, porque só para vocês terem uma ideia, o Código de Ética Médica diz que, mesmo no caso da morte do meu paciente, eu não posso revelar nada que não esteja no atestado de óbito. Nada. Se ele era homossexual, não está escrito no atestado de óbito. Eu não posso revelar, mesmo que eu vá na corte, mesmo que eu vá numa audiência pública, mesmo que eu vá no judiciário. Se alguém me perguntar, eu falo, eu não posso dizer, eu estou sob sigilo médico. Mesmo que ele tenha morrido, mesmo que os familiares falem, não, pode falar, não, eu não posso falar. Só para vocês terem ideia do que é sigilo médico. E agora, o médico da empresa vai poder abrir o prontuário médico, né? No e-social, para vocês terem uma ideia também da coisa como é que está. Aqui o fator de risco. Então a empresa vai assinalar cada uma dessas condições. Isso aqui é etc, né? Tem um monte de... muito mais, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui produtos químicos, né? Sais de cianeto. Então a empresa vai dizer que tem cianeto no seu local de trabalho. Que o trabalho tem postura incômoda ou pouco confortáveis por longos períodos, que tem postura de pé por longos períodos, tem exigência de força, tem compressão de partes do corpo, etc, etc. E aqui, não, o mais legal é aqui, que a empresa vai dizer que submete o trabalhador ao excesso de situações de estresse, a situações de sobrecarga de trabalho mental, a trabalho em condições de difícil comunicação, excesso de conflitos hierárquicos no trabalho, então brigas entre chefes, tal, a empresa vai colocar isso também. Excesso de demandas emocionais, afetivas no trabalho, assédio de qualquer natureza, sexual, sobretudo moral, trabalho com demandas divergentes. Então, eu falei para ele fazer isso, mas eu falei para ele fazer isso só de sacanagem para ver se ele fazia, porque no fundo eu queria uma outra coisa. Isso aqui, essas ordens divergentes, a gente vê no mundo do trabalho. Mas agora a empresa vai falar, eu faço isso. Insatisfação no trabalho, falta de autonomia no trabalho. Enfim, vocês vejam que esse social é uma confissão da empresa de que ela não oferece condições adequadas, né? Mas tem um, que é a ausência de fatores de risco, que a empresa pode colocar também. Então, essa talvez seja... talvez seja. Bom, também, ela vai colocar quais são as atividades periculosas, insalubres especiais que ela submete o trabalhador. Então, isso aqui é a confissão da aposentadoria especial, né? E dos adicionais de periculosidade e de insalubridade. Bom, o e-social, então, na minha opinião, é um instrumento hoje, por excelência, é um instrumento que vai ser utilizado contra a classe trabalhadora, contra a visibilidade de condições ruins de trabalho, de adoecimentos, etc. Os aspectos relacionados à saúde do trabalhador vão passar a autodeclaração das empresas em uma plataforma única, portanto vão virar verdade, né? A complexidade dos processos e atividades de trabalho será reduzida a itens codificados, tudo código, e quais empresas declararão que submetem seus trabalhadores a condições inadequadas de trabalho. Eu acho que a gente tem que pensar em como é que nós vamos reverter a situação. A voz do trabalhador não existirá. Não existe nenhuma previsão de qualquer voz do trabalhador, muito menos o movimento sindical, né? E pergunta, as informações serão consideradas sigilo fiscal? Aí nós não vamos ter nem essas informações
enviesadas, nós teremos condições. Agora, vejam só aqui. Quem é que também, nessa busca de adoecimento, da visibilidade do adoecimento, houve um crescimento entre 2004 e 2013 de vínculos empregatícios, até 2013, antes do golpe. 79% entre as mulheres, houve um aumento de 79%. Só que a concessão de auxílio-doença acidentário cresceu 172%. Isso quer dizer o quê? Aumentou bastante o vínculo de mulheres empregadas, mas aumentou também a necessidade dela se afastar por doença ocupacional, provavelmente. Não um acidente, que a mulher se acidenta menos que o homem. Ela fica mais adoecida. E 53% dos homens, e a concessão cresceu um pouco só, 60%. E a mulher, ela é mais vulnerável que o homem à doença do trabalho. E o homem é mais acidentes, inclusive acidentes graves, né? Os acidentes mais graves, isso é dado da Previdência Social. Bom, e aqui, isso aqui são dados, eu nem vou passar porque está muito ruinzinho, eu vou deixar essa apresentação com vocês. Isso aqui mostra o quanto o CID-MF, quer dizer, o quanto as doenças musculoesqueléticas e doenças mentais são importantes na concessão de auxílio-doença não acidentário. Não acidentário porque não há reconhecimento por parte do INSS, né? Mas é MF, que são doenças crônicas. Então isso aqui eu acho que é interessante. Eu acho que é importante também essa coisa, o acidente de trabalho, mostrar que a LERDOT já está caindo no registro, mas não está caindo. O LERDOT está caindo no registro, mesmo com o nexo técnico epidemiológico, a cada ano, tá? Isso também é uma coisa que eu acho que é importante. Por quê? Porque existe uma descaracterização cada vez maior dos casos de tendinites, etc., como o LERDOT. E transtornos psíquicos também. Depois que houve um crescimento, logo depois do nexo técnico epidemiológico, houve crescimento de 1000 e tantos %, houve uma estabilização, uma diminuição. E a gente sabe, na nossa experiência, todo mundo sabe que existe um crescimento do adoecimento psíquico relacionado ao trabalho em todas as categorias. Então, nós temos essa situação com um agravante hoje. O SUS está sendo atacado, a Previdência está sendo capitalizada, pelo menos a proposta está sendo diminuída, a assistência social também, o trabalho também, a justiça também. Então, qual é, né? Não, isso aqui não. Então, bom, então nós estamos numa situação bastante difícil, mas eu pensei aqui em algumas questões para finalizar. Primeiro, eu acho que a gente tem que analisar, sim, as estatísticas oficiais, mas nós temos que produzir as nossas estatísticas. E é possível a gente produzir as nossas estatísticas, mesmo que não seja em nível nacional. Cada um na categoria, cada um no local de trabalho, cada um em algum lugar, nível local, regional, não importa. É para dar visibilidade ao mundo real do trabalho. E também pesquisas qualitativas, não precisa fazer com estatística. Muitas vezes você pode dar visibilidade com pesquisas qualitativas, que são super importantes e reconhecidas hoje no mundo científico e no mundo real. Isso é reconhecido também. E isso dá visibilidade. Aonde? Dá visibilidade onde? Eu acho que seria mais do que o momento de pensar-se num observatório da classe trabalhadora, para dar vida a essas perdas que a gente tem no mundo do trabalho. Acho que dá vida àquilo que interessa, principalmente. A outra coisa, as disputas jurídicas. Ainda dá para disputar juridicamente, como o Fred levantou. Para isso, a gente tem que se aproximar do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Acho que é fundamental que haja delegações dos trabalhadores para conversar com juízes mais progressistas, juízes não vendidos, para que eles possam ajudar a formar uma outra opinião na Justiça do Trabalho. Não é difícil e também não é fácil. Eu acho que é possível fazer isso. Acho que sempre foi possível. Tem muitos juízes que são pessoas sensíveis na Justiça do Trabalho. E no Ministério Público do Trabalho também, mas acho que tem que ter uma delegação mesmo, né? Não é só assinar texto comum. Isso aí o movimento sindical já faz há muito tempo. É conhecer, fazer homem a homem, mulher a mulher, esse tipo de coisa. E se aproximar também das entidades de juízes e procuradores, que eu acho que é legal. OLT, e vida vocês vão fazer, não é só OLT no local de trabalho, mas vocês estão discutindo aí, fazendo nos locais de residência, enfim, misturar-se com os movimentos em geral e as organizações, né? E eu levanto só um lembrete, interface com a religião. Eu acho que se a religião, tem muitos religiosos que são pessoas que
votaram aí no candidato, no Bolsonaro. Por outro lado, muitas das pessoas religiosas são iludidas e são uma boa parte da população. Então, eu acho que tem que ter essa interface com pastoral operária, com evangélicos de esquerda, e a gente tem tido. Eu tenho bastante troca aí já com a pastoral operária, com os evangélicos, enfim. E tem evangélicos. Na Avenida Paulista tem evangélicos que foram lá espontaneamente e falaram assim: eu sou evangélico e não voto no Bolsonaro. Quer saber por quê? Um monte de gente no país que fez isso, de sua própria vontade, sem nenhuma organização, sem ninguém mandar. Então, eu acho que tem que fazer isso aí. E outra coisa, que eu acho que a gente sempre esquece: mídia. Não dependemos, nunca pudemos depender da Globo, agora então nem se fala. Mas assim, não podemos ter ilusão. A mídia, ela caminha para cá do nosso lado um pouquinho, agora já estão assoprando um pouquinho, falando, mas não, a gente não se ilude, porque amanhã é outro golpe. Eu acho que a gente tem que fortalecer as nossas mídias. Cada sindicato tem página sindical, tem blog, tem TVT, tem Rádio Brasil Atual, tem rádio não sei onde, tem rádio em tudo quanto é lugar, rádio comunitária. Acho que a gente tem que usar essas mídias aí, fortalecer com blogs alternativos, etc. Acho que a gente tem que fazer, enfim, os nossos instrumentos e ter capacidade de refletir sobre algumas coisas que eu coloquei aqui, que são instrumentos do dia a dia. Estão aí, as tripartites, estão chamando para as tripartites. Enquanto o mundo está pegando fogo, será que nós devemos ir nessas reuniões com esse governo? Quer dizer, essa é uma coisa que eu acho que o movimento sindical tem que discutir e ver como é que vai se comportar nisso, como é que vai fazer. Eu não sei a resposta, mas acho que vocês têm elementos para decidir quais são os melhores caminhos e quais são as prioridades que o movimento sindical tem que ter. Então, é isso que eu gostaria de falar. Obrigada.